Bom, início a gravação aqui, então bom dia a todos novamente. Vamos começar, porque esse capítulo é muito longo, 30 páginas, né? Então, eu fiz aí o fichamento, a gente vai tentar mais ou menos se orientar. Está um pouco barulhento aqui por causa da chuva, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a chuva está bem forte. Bom, a gente então vai ver hoje o capítulo 6, né, de um livro. O livro está ali na timeline, né, para tanto o Silvio como a Júlia e a Jennifer. Eu não sei se vocês estão ali no... O Silvio não está ali, eu acho, Não, eu estou sim, eu vi o fechamento. então, o livro está ali, ele é em inglês, tá, pessoal? Então a gente sempre procura fazer uma apresentação em português, mas o livro originalmente é um livro em inglês, né? Então a gente está discutindo um livro que é em inglês, chamado Nosso Destino Moral, né, de um autor chamado Alan Buchanan. Bom, então mais ou menos seguindo aqui o livro, então eu vou comentando, eu não vou necessariamente ler o fichamento porque está muito grande, tá, pessoal? Eu consegui transformar 30 páginas em 10, tá? Então já foi um trabalho aí para transformar isso em menos texto, mas mesmo assim 10 páginas é bastante coisa, né? Bom, ele começa o capítulo, né, recordando, né, o que ele fez nos capítulos anteriores, assim, no caso aqui para quem está chegando hoje, assim, o que esse livro pretende, mais ou menos, assim. Então, esse livro, o autor, ele é um autor que vai discutir questões de biologia evolutiva, de moralidade, em que ele particularmente está preocupado em explicar o que ele chama de duas grandes expansões. Então, assim, esse autor ele parte da ideia de que a moralidade surgiu na espécie humana, vamos dizer assim, no processo evolutivo. Então, existem hipóteses explicativas que dizem que o comportamento moral ele surgiu como um mecanismo adaptativo no Pleistoceno, parece. Eu não sou nenhum especialista nessas eras, né? Mas o Pleistoceno seria o momento em que a moralidade teria surgido e que a moralidade ocupou certas funções de coordenação de comportamento cooperativo, etc. Mas o que incomoda ele no livro são as duas grandes expansões, algo que teria acontecido nos últimos 300 anos, que são a questão dos seres humanos serem considerados todos como iguais, né? Ou seja, nos últimos 300 anos, a espécie humana considerou pela primeira vez todos os seres humanos iguais, né? Então a gente tem a Revolução Francesa, vários eventos aí, direitos humanos, que vão conferir à espécie humana o status de igualdade para todos. Claro que a gente ainda tem essa questão em discussão hoje, né? Assim, muitas questões ainda estão por ser melhoradas, vamos dizer assim. A outra expansão seria a questão dos animais não humanos, né? Então, ou seja, os outros animais. E que também, nos últimos 300 anos, se começou a trazer isso para a discussão. Então, o que ele quer, na verdade, com esse livro, é dar uma explicação evolutiva do progresso moral, no qual faça sentido essas duas expansões, porque algumas visões evolutivas não dão conta desse problema, né? Algumas concepções de biologia, vamos dizer assim, evolutiva, vão dizer que a moralidade era lá no início, que ele chama isso de dogma da cooperação, né? O que a moralidade era lá no início, ela ainda é hoje, ela não mudou nada, só que daí você não consegue explicar o progresso moral. Então, o problema do livro, em última análise, o problema de um livro que a gente já viu dele no ano passado, né, é a questão do progresso moral. Ou seja, como é que a gente explica que os seres humanos se tornaram moralmente melhores, né, à luz da teoria da evolução. Assim, como também disse, isso aqui é um grupo, pessoal. Sempre que alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, ou se manifeste, levante a mãozinha aí, assim, é um grupo, não é uma aula exatamente, tá? Bom, então, ele voltando aqui, então, ao fichamento, então o autor recorda o que ele fez no último capítulo, né? Assim, então, o tema que ele tem trazido nos últimos capítulos é essa questão que ele chama de raciocínio moral, na verdade, crítico de fins abertos. Aqui a tradução, o raciocínio moral de fins abertos crítico, etc. Ou seja, a ordem não importa tanto aqui, nesse caso, mas o fato é que a espécie humana, também ele vai trazer do ponto de vista evolutivo, em algum momento, ela começou a raciocinar de maneira crítica.
Então, o crítico aqui é no sentido de que o ser humano, em algum momento, ele conseguiu ir além das normas existentes na sociedade e começar a refletir sobre essas normas, né? E sem nenhum fim fechado, né? Sem uma coisa que seja só para aquele momento. Então, ou seja, e também nos capítulos anteriores ele traz muito essa questão que inicialmente a espécie humana, vamos dizer assim, ela conseguiu passar dessa moralidade, vamos dizer assim, originária, vamos dizer assim, tal como ela era no princípio, para uma moralidade que ele chamou de superficialmente inclusiva. E que condições foram necessárias para isso acontecer, né? Bom, também ele vai recordar uma distinção importante entre mostrar que, assim, porque o que ele mostrou no capítulo anterior? Ele mostrou como é que a espécie humana conseguiu, pela primeira vez, produzir essa capacidade de raciocínio moral crítico de fins abertos, vamos dizer assim. Só que ele diz, olha, mostrar como é que isso se produziu em algum momento ainda não é mostrar como é que algumas pessoas, de repente, resolveram usar isso, né? Por que as pessoas... Assim, na verdade, um dos pontos desse capítulo é a questão da motivação, né? Por que as pessoas tinham motivação para usar esse raciocínio moral? Mesmo que eu tenha essa capacidade, por que eu queria motivação para fazer isso? Daqui que ele fala da distinção entre mostrar que se produziu tal capacidade porque era estratégica para se tornar um parceiro atraente na cooperação, ou para construir coalizões, para suprimir o que ele chama de valentões, e outra coisa é mostrar que poderia ser empregada de outras maneiras, particularmente de outras maneiras que possibilitassem essas duas expansões, que é a expansão dos direitos humanos e a expansão da, vamos dizer assim, da libertação animal. Bom, essa parte ainda é introdutória do capítulo, né? Bom, ele diz, no parágrafo seguinte, mais ou menos a seguinte ideia. Antes de ele esclarecer melhor essa capacidade, é importante dizer por que é importante fazer isso. Daí ele vai trazer aqui o conceito de excesso de sucesso reprodutivo, que é mais ou menos assim, a ideia básica aqui, também para quem está chegando agora, é que assim, a espécie humana, em certos momentos do processo histórico da evolução, ela era muito pressionada pelas pressões adaptativas, e ela tinha dificuldade de sobreviver, de se reproduzir enquanto espécie, etc. Mas, num certo momento, ela alcança uma estabilidade e consegue o que ele chama aí de um surplus, né? A palavra em inglês é surplus, né? Ela consegue um sucesso tão grande que ela consegue ter, assim, recursos não só para sobreviver, mas para fazer algo mais do que isso. Então, ou seja, ela mais ou menos que estabiliza a questão da reprodução social, vamos dizer assim, e consegue, então, se libertar dessas exigências. Então, é nesse momento que você tem essas condições estabelecidas, é que você pode, então, ter uma moralidade crítica, porque enquanto você é pressionado pelas exigências das necessidades, vamos dizer assim, de sobrevivência, etc., é muito difícil você parar para refletir, vamos dizer assim, sobre essas questões. Outro aspecto que ele também trouxe é essa questão da flexibilidade da mente moral, que pode, então, a partir do momento que você alcançou esse sucesso reprodutivo, esse excesso, vamos dizer assim, você pode, então, ter novas moralidades, você pode pensar em novas versões dela. Assim, ele está mais ou menos aqui colocando só o pano de fundo, né? Bom, daí ele vai trazer, assim, vocês podem parar se quiser para discutir certos pontos, tá, pessoal? E a seção seguinte, então, a primeira seção do texto é uma capacidade humana crítica e subversiva. Então, ele vai explicar essa capacidade de raciocínio moral crítico com fins abertos, vamos dizer assim. Ele vai dizer que essa capacidade ela é crítica e ela é subversiva. Subversiva é que vai contra o status quo, né, pessoal? Então, primeiro ele vai dizer que essa capacidade é cognitiva, e que ela pode se desenvolver de maneira constante. Então, não é uma coisa assim que você desenvolve e para, não. É uma coisa que você pode desenvolver por longos períodos até incrementar ela. Ela não tem nenhum ponto final. Acho que a ideia do constante também aqui, assim, não existe um ponto de parada. Então, você vai criar, você desenvolve essa capacidade e você vai só até aqui. Não, claro que ela pode em alguns momentos se estabilizar, mas ela não tem um ponto final fixo.
Então, por isso que ela é subversiva, né? O que é uma pessoa subversiva? Uma pessoa que é contra a situação atual, contra o status quo, etc. E por ela ser subversiva, ela vai ter, ele usa aqui uma expressão frasal aqui de verbos em inglês, que é essa capacidade de puxar o tapete do status quo, né? Então, ou seja, é uma capacidade em que algumas pessoas às vezes dizem, olha, tal como a moralidade está hoje, ela é contraditória, ela é problemática, etc. Então, é uma capacidade que atenta para isso, né? E por isso que também ela vai, assim, uma outra caracterização que ele vai fazer dessa capacidade de raciocinar moralmente de modo crítico, sem fins, vamos dizer assim, fechados, com fins abertos, é um poder prometeico, que é uma metáfora. Então, Prometeu é aquela figura mitológica grega, lá, que todo mundo sabe aqui, que roubou o fogo dos deuses, né, e deu para os homens, né, na mitologia grega. Então, de alguma maneira, essa capacidade humana de raciocínio crítico, sem fins, com fins abertos, ela tem esse poder criativo, ela vai constituir novas moralidades, novos sistemas morais, exatamente porque é da natureza dela fazer isso. Né? Então, ela vai mudar tanto a concepção de moralidade que a gente tem, quanto a concepção que a gente tem de nós mesmos. Então, por que isso vai ser importante nesse capítulo? Porque ele vai, um dos pontos que é muito importante em todo esse capítulo é a questão da identidade moral. E ele vai usar a questão da identidade moral para explicar por que algumas pessoas vão se sentir motivadas a exercer esse tipo de capacidade que ele chama de raciocínio moral crítico de fins abertos. Bom, um esclarecimento rápido, no parágrafo seguinte, ele vai dizer. Quando você diz que a gente tem essa capacidade de fins abertos, isso não implica que as pessoas também sempre vão seguir esse raciocínio. Ou seja, o que ele quer dizer aí? Ou seja, o ser humano, a espécie humana, em algum momento, ela conseguiu ter essa habilidade, vamos dizer assim, ela conseguiu desenvolver essa capacidade de raciocínio moral crítico com fins abertos. Mas mesmo que ela tenha desenvolvido, não quer dizer que, por ela existir num certo momento do desenvolvimento humano, que as pessoas vão usá-la o tempo todo, ou mesmo que todas as pessoas vão usar ela. Então, ou seja, então o que ele está tentando evitar uma objeção que alguém poderia dizer que essa capacidade não existe, porque as pessoas não usam ela o tempo todo. Não, a capacidade pode existir, as pessoas usarem às vezes sim, às vezes não. E particularmente porque a gente pode ter situações que bloqueiam o uso desse raciocínio, né? A gente pode ter elementos que tornam mais difícil você ser uma pessoa que emprega esse tipo de capacidade. Assim, ele cita duas situações que podem fazer com que a gente, mesmo tendo o raciocínio moral crítico sem fins abertos, que a gente pode não empregar esse tipo de raciocínio. Bom, a primeira situação é quando somos capazes de ver a meta do caminho que o raciocínio leva, só que a gente acha perturbador chegar até lá. Assim, eu acho que um tipo de... O Alberto, que trabalha bioética aqui no grupo, claro que outras pessoas também, mas, assim, você tem na bioética uma expressão chamada ladeira escorregadia, né? O slippery slope argumento. E, assim, que é exatamente um pouco isso. As pessoas, às vezes, elas não querem mudar o seu comportamento moral, ou não querem mudar certas convicções morais sobre algumas questões bioéticas, por exemplo, porque elas têm medo de onde é que isso vai levar. Então, as pessoas, elas sabem que provavelmente seria melhor mudar aquilo, naquele caso, mas elas não têm muita clareza ou têm muito receio do que aconteceria se a gente mudasse aquele valor para outros casos que a gente não queria que mudasse. Isso é chamado argumento da ladeira escorregadia. Você permite, num caso que até a gente concorda que seria importante mudar aquilo, mas outros casos viriam na esteira, e a gente não conseguiria impedir que isso fosse nessa direção. Então, um pouco isso. A gente, às vezes, tem um raciocínio crítico, moral, a gente vê que seria necessário mudar nossas crenças morais sobre certos assuntos, mas a gente vê que isso ia levar num caminho que a gente fica um pouco perturbado, preocupado com aquilo. Então, a gente para de usar o raciocínio moral crítico nesse momento, porque a gente percebe que o caminho é um pouco desconhecido para a gente, ou um pouco perturbador. Então, vamos parar aqui, vamos deixar, vamos esperar um pouco, sei lá, a gente costuma não fazer isso. Às vezes também a gente para o raciocínio moral crítico porque a gente já chegou onde queria, né? Então, aqui também acho que é importante
tem uma distinção que um filósofo também que discute bioética faz, que é o filósofo que inspira o Peter Singer, que é o Richard Hare, que é uma distinção entre raciocínio moral crítico, que é inclusive o nome que o autor aqui dá para o raciocínio crítico, moral, né? E tem o raciocínio moral intuitivo. Então, acho que às vezes acontece isso, às vezes a gente tem intuições morais que a gente julga questionáveis, problemáticas, obrigações morais que a gente acha que não deveria ter mais, a gente usa o raciocínio moral crítico para mudar essas intuições, para mudar essas obrigações. Só que quando a gente já mudou, a gente diz, bom, agora vamos voltar para o raciocínio moral intuitivo, para aquelas regras que a gente já segue tradicionalmente, só com essa regra mudada. Porque é mais fácil viver assim, porque as regras morais intuitivas, elas têm mais apelo, elas são mais obrigatórias, a gente sente-se mais confortável seguindo elas. Então, são dois motivos que podem levar com que a gente, mesmo tendo disponível o raciocínio moral crítico, a gente opte por não usar ele. Bom, daí aqui ele dá até um palpite, ele diz, ó, vou dar um palpite, porque assim, ele está falando das duas grandes expansões, né? Ele vai dizer que essas duas falhas, a 1 e a 2, elas aconteceram no caso da ética animal, né? Porque a segunda expansão ela é antropocêntrica, ou seja, a segunda expansão ela a questão da libertação animal ela é feita a partir do ponto de vista em que o ser humano é colocado no centro. Então a gente acaba não querendo ir além. Sim, tem até aquela frase do Peter Singer, né, que é um defensor dos animais, que ele coloca ali exatamente para trazer à tona isso. Né? Bom, avançando, então, o último parágrafo aqui dessa sessão. Bom, daí ele diz, é uma questão em aberto, assim, na verdade fui eu que usei a expressão em aberto, porque o parágrafo dessa ideia, né, se os seres humanos sempre possuírem essa capacidade. Mas o que é evidente dessa história toda é que a gente pode exercer essa capacidade, porque sobre as condições que a gente vive, e também exercendo essa capacidade, isso tem implicações de larga escala, não é aplicação local, né? Mas que condições são essas que a gente vive e que permitem que a gente, então, exerça essa capacidade de raciocínio moral crítico de fins abertos? Bom, ele vai apresentar isso na sequência, na outra sessão, diante, né? Mas aqui, ele vai simplesmente também aqui fazer uma ressalva, que a resposta que ele vai oferecer, quais são essas condições, não é uma resposta, assim, completa, não é uma resposta abrangente. Ele vai oferecer algumas condições, mas não vai oferecer uma lista completa. Isso, assim, é apenas uma lista do que é necessário, mas não do que é suficiente. Então, ele é bem, assim, moderado. Olha, eu vou fazer um começo aqui, vou fazer uma parte, mas eu sei que a minha resposta, ela não é definitiva, ela não é plena, faltariam coisas aqui, né? Bom dia, Murilo. Bom, quanto à capacidade para raciocínio moral crítico de fins abertos, e como que essa capacidade contribuiu para as duas grandes expansões. Então, esse é o tema dessa sessão que ele vai trazer. Bom, as condições necessárias, como falou, não vai apresentar suficientes, incluem essa questão da construção de nicho. Então, ou seja, esse é um ponto que ele trouxe no capítulo anterior. Ou seja, porque os seres humanos, não que os animais não possam também fazer isso, mas o ser humano, se tem uma coisa que ele consegue, um gato aí, pessoal passando na frente, e que quer saltar aqui bem alto, ele saltou em cima da estante, saltou uma estante de 2 metros quase. Bom, voltando aqui. Então, ou seja, o que o Buchanan estava trazendo no capítulos anteriores, essa questão da formação de nicho. Então, os seres humanos eles têm uma capacidade de formar nicho. O que é formar nicho? Para quem não sabe o que é nicho, nicho é a gente tem a capacidade de formar o nosso ambiente. Ou seja, os outros animais, muitas vezes, eles lidam com o ambiente natural que eles têm por natureza. Claro que um animal constrói um ninho, constrói uma toca, constrói o João de Barro, por exemplo, constrói uma casinha de barro. Isso, claro, que aumenta a capacidade desses animais. Sei lá, um castor constrói um tipo
uma casa lá dentro do rio, perto do rio, no meio daqueles restos de galhos, etc., de árvores. Então, cada animal, às vezes, tem alguns animais que têm essa capacidade de construção de nicho, né? Mas o ser humano, ele é mais habilidoso. Talvez o que caracteriza o ser humano seja exatamente essa ampla capacidade. A gente não só construiu nicho, a gente mudou o planeta quase, né? Então, a gente tem essa capacidade. E isso é importante para conseguir desenvolver essa capacidade que ele chama essa capacidade de raciocínio moral crítico aberto, de fins abertos. Bom, então agora ele vai dizer que ele vai refrescar nossa memória aqui de algumas coisas que ele falou antes no livro, né? Bom, então, assim, primeira coisa, então ele vai fazer alguns itens, né? Se não me engano, são 4 itens aqui. Se deve ter alcançado o limiar em que a capacidade da construção de nicho aliviou as condições duras, fornecendo segurança física e infraestrutura para a cooperação pacífica e reduzindo os custos de uma relação aberta com os outros. Ou seja, nos capítulos anteriores, uma das coisas, assim, para quem estava nos outros grupos e que lembra, então a questão toda é como é que a gente passou daquelas moralidades tribalistas, ou seja, porque o começo do livro fala isso, nós somos seres vivos que temos uma moral tribalista quando a moral surge, a gente tem uma moral tribalista, porque a moral tribalista ela confere vantagens adaptativas para a espécie humana lá nos primórdios da humanidade, ou seja, a gente protegia as pessoas de dentro do grupo e tendia a desconfiar de pessoas de fora do grupo por vários fatores, entre os quais a questão de disseminação de doenças, ou porque você precisava de pessoas que fossem cooperativas para o grupo, que estivessem vinculadas aos objetivos do grupo e que fossem um benefício e não um ônus para o grupo. Então, vários fatores fazem com que a gente não tenha uma moral inclusiva. Nossa moral, inicialmente, no máximo, ela incluía só os do grupo, mas ninguém de fora do grupo. Só que aqui, nos capítulos anteriores, ele traz essa ideia de que, em um certo momento, essas pressões reprodutivas, essas pressões materiais, podem ter reduzido, podem se ter tornado menos fortes, menos rígidas, e o ser humano, então, nesses momentos em que as pressões se tornaram menos rígidas, as condições se tornaram um pouco mais favoráveis, então, nesses momentos é que começam a surgir condições, inicialmente para aquilo que ele chama de uma moralidade superficialmente inclusiva. Então, ou seja, é nesses momentos que os seres humanos começam a interagir com pessoas de fora do grupo. Então, vocês começa a ser feito comércio, começa a ser feito alianças de guerra. Então, houve um momento em que essas pressões reduziram-se um pouco e isso permitia, então, alguns tipos de interação mais inclusivas. E para essa questão do raciocínio moral crítico sem fins, com fins abertos, vamos dizer assim, você precisa ainda que essas condições sejam ainda mais melhoradas. Então, esse capítulo, na verdade, ele vai deixar bem claro o que significa que apenas nos últimos 300 anos é que nós, seres humanos, conseguimos, então, avançar nesse nível de raciocínio moral crítico sem fins abertos. E por que isso, então, leva à primeira e à segunda grande expansão? Bom, o segundo item é a questão do grau de prosperidade. Assim, se você não tem também uma sociedade que tem uma prosperidade adequada, assim, se você tem problemas tecnológicos, problemas de prosperidade, ou seja, você não tem prosperidade, você tem carência de recursos, etc., você não vai conseguir ser altruísta. Né? A prosperidade é uma condição para ser altruísta com estranhos. Né? E no caso, por exemplo, dos animais aqui, né, que a gente tem, animais não humanos, né, a gente nem pode pensar neles como cooperadores. Né? Então, para a gente ter um comportamento altruísta, um comportamento que começa a ver os animais não humanos como seres que merecem algum tipo de consideração, isso já exige um grau de desenvolvimento aí significativo, de prosperidade significativa. Bom, a hipótese que ele vai apresentar na sequência
Ele vai dizer que é provável que os seres humanos apenas desenvolveram essa capacidade bem desenvolvida, difundida e potente social e politicamente, depois que usaram sua capacidade de construir cultura cumulativa. E por isso é algo com um bem de luxo que exige um considerável excesso de sucesso evolutivo. Então, assim, ele vai defender isso mais de uma vez, tá, pessoal, no capítulo, essa ideia de que poder usar o raciocínio moral crítico sem fins, sem fins fechados, né, com fins abertos, é algo que é como um luxo. A sociedade tem que estar de tal maneira desenvolvida que permita você exercer essas faculdades. Porque é muito difícil fazer isso. E por isso que aconteceu só nos últimos 300 anos. Porque nos últimos 300 anos é que a espécie humana conseguiu avanços tecnológicos surpreendentes, né? Então, ele vai dizer aqui a hipótese que eu já estou dizendo, então, ele precisa assegurar subsistência e segurança suficiente para o pensamento reflexivo sobre moralidade, em geral, porque em alguns casos catástrofes sociais e políticas podem, assim, eu não entendi bem esse trecho, mas podem adicionar pensamento. É que, assim, na verdade, assim, eu acho que talvez o que ele queira se referir aqui é que existem algumas condições que, mesmo que a gente não esteja numa bonança, que podem induzir esse pensamento moral reflexivo, quando, sei lá, a gente vê pessoas, por exemplo, que a gente não tem nenhum contato, mas que a gente se comove, etc. Talvez existem situações de exceção, né? Então, ele vai para a lista de condições na sequência. Essa lista ele vai chamar aqui, ele vai usar uma expressão aqui que eu traduzi dessa maneira, que é chamada de contexto social epistêmico para o exercício da capacidade. Então, ou seja, existe um contexto que permite que a gente use o raciocínio moral crítico sem fins, com fins abertos. Ele vai colocar aqui, são 4, né? E, assim, e particularmente aqui o contexto que ele está dizendo não é só para exercer o raciocínio moral crítico sem fins abertos, mas exercer de tal maneira que a gente chegue à ideia de que os seres humanos têm status moral básico e que alguns animais não humanos, né, têm também direito a alguma consideração. Então, ou seja, é esse ponto que ele vai explicar. Então, ele vai tentar explicar quais são as condições pelas quais a espécie humana poderia ter chegado usando o raciocínio moral crítico a essas ideias de status moral básico igual de todos os seres humanos, e a ideia é que a gente tem algumas obrigações para com animais não humanos. Bom, a primeira condição é alfabetização ampla e tecnologias de imprimir e difundir conhecimento. Então, assim, se a gente lembrar aqui, a invenção da imprensa, pelo menos no Ocidente, tá? Vou falar no Ocidente, pessoal, porque esses dias atrás, eu na reunião da Academia, né, de Letras aqui de Londrina, que eu estou na presidência atualmente, eu fiz um discurso sobre a imprensa, né, a prensa, na verdade, e existe uma discussão se ela foi, de fato, inventada pelo Gutenberg, porque os chineses, os japoneses e os coreanos já tinham feito coisas similares antes, né? Então, assim, o problema é que a gente conhece muito mal a história desses outros países, né? Mas no Ocidente foi lá em 1455, parece a data, que o Gutenberg cria a imprensa, né? Então, aqui o Buchanan está dizendo é que invenções como a imprensa, que surgiram, claro, isso é um pouquinho, uns 200 anos antes do que ele está defendendo aqui, mas ela foi inventada naquele momento. Ela se tornou mais popular, a difusão de livros através da imprensa, séculos depois, né? Foi no século XV que ela foi inventada e alguns séculos depois ela se tornou algo muito difundido, tanto que os livros eram publicados de maneira mais ampla. Então você tem que ter a alfabetização das pessoas e você tem que ter a ampla divulgação de conhecimento através desses meios tecnológicos, né? Então, essa é a primeira condição. Então, uma sociedade que não tem ampla difusão de conhecimento e ampla alfabetização provavelmente não vai conseguir ter raciocínio moral crítico. Também deve haver liberdade de expressão e de pensamento. Então, aqui uma outra tese do capítulo, pessoal, é que é preciso ter democracia, tá? Então, é necessário uma sociedade minimamente democrática e minimamente liberal para desenvolver o pensamento moral crítico
de fins abertos. Também deve ter uma livre circulação de ideias, assim, de diferentes pontos de vista, não deve ter um monopólio dos meios de comunicação. Então, vários fatores aí são indispensáveis para a gente chegar nessa visão do raciocínio moral crítico e chegar particularmente à ideia de status igual. Né? Bom, a terceira condição é que um grande número de pessoas deve ser exposta à ideia de que existem outras sociedades com outros modos de ver as coisas. Então, aqui, talvez, o que o Buchanan quer trazer, chamar a atenção, né, é que, vamos pensar, também foi mais ou menos, claro que nos últimos 5, 6 séculos que a gente teve as grandes navegações. Né? A gente começou a ter as viagens em torno do globo, as pessoas começaram, então, a conhecer melhor os outros lugares do planeta e as outras culturas, outros modos de ver. E isso favoreceu, de alguma maneira, também esse raciocínio moral crítico e a ele também avançar em direção à ideia do status moral igual das pessoas e a uma ideia da obrigação para os animais. Né? E assim, isso aqui, ele fala, pode ser tanto por experiências diretas, quanto até mesmo através de narrativas, né? Que é interessante, por exemplo, que o Kant, quando dava aula de antropologia na Universidade de Königsberg, ele dizia que uma das coisas para você se tornar cidadão do mundo era você ler romances ou relatos de viagens, né? Que isso era importante para você formar a sua cultura, para se tornar um cidadão do mundo, pensar de maneira cosmopolita e não de maneira local, né? E também porque quando você tem contato a essas narrativas, a essas visões diferentes, você começa a se questionar, né, sobre as regras que você tem. Bom, assim, ele traz, só que ele traz aí nesse item também a questão da possibilidade de acontecer uma outra situação, que às vezes você tem esse conhecimento, você tem essas condições que ele tem apresentado, mas as pessoas são resistentes a permitir essa expansão, né? Além dos limites paroquiais e coisas do tipo. Então tem essa possibilidade, mas o ponto todo é quando você tem contato com essas diferentes visões de mundo, você começa a se questionar, assim, ele em alguns momentos ele vai descrever essa questão da consistência, né? Assim, que um dos fatores importantes para o raciocínio moral crítico de fins abertos é que as pessoas começam a analisar a questão da consistência entre os princípios que ela tem e as crenças morais que elas têm. E elas começam a perceber que os princípios morais que elas têm não são coerentes com as crenças e que isso então levaria a gente a precisar mudar algumas crenças. Por exemplo, essas crenças paroquiais, né? Essa ideia de que a gente tem que só as pessoas merecem proteção, etc., a gente começa a questionar. Mas por que as outras não merecem? Se elas são iguais a nós? Então você começa... e por isso que vai surgir, então, a ideia do raciocínio estratégico, do raciocínio imparcial, né? Mesmo que no contexto, às vezes, meio estratégico no começo, mas a ideia é que a imparcialidade surge um pouco nesse contexto, né? Bom, depois o item seguinte... no parágrafo seguinte, ele vai trazer essa ideia do dar razões, que também é um elemento importante no capítulo inteiro aqui, ou seja, que é essa ideia de que você não pode simplesmente aceitar uma crença moral, uma visão moral, só porque ela é da sua comunidade, mas você deve oferecer razões pelas quais aquele valor deve ser aceito ou não aceito. Então, isso também é algo que começa a surgir. Aqui ele vai falar, inclusive, do iluminismo, né? Então, o iluminismo tem um papel importante aqui. Assim, eu acho que um dos eventos que está em jogo aqui na visão do Buchanan, né, que aconteceu mais ou menos há 300 anos, é exatamente o iluminismo europeu, né? E assim, por quê? Porque o iluminismo, essa ideia de dar razões aqui, vamos dizer assim, ela exatamente... Olha, certas distinções que a gente faz entre os seres humanos, os comportamentos que a gente tem com os outros, eles devem ser baseados em razões e não apenas em autoridade, não apenas na tradição, tem que ser consistente moralmente, assim, tem essa questão dos aspectos similares, dos aspectos diferentes moralmente. Então, geralmente, esse tipo de raciocínio, quando ele é tornado disponível nesse tipo de sociedade, ele leva as pessoas a começarem a se questionar
e por isso que leva ao progresso moral, né? Leva a um tipo de mudança nas crenças, nos valores, etc. Então, ele vai, mais ou menos nesse parágrafo, vai contando como é que o processo funciona aqui, né? Como esse processo de precisar dar razões de justificação para nossas crenças morais leva com que a gente mude as crenças morais. Assim, daí ele traz no parágrafo seguinte que para isso funcionar, para essas condições que ele está trazendo funcionar, também não deve haver uma pressão por conformidade moral muito grande. Ou seja, vamos pensar, quando você tem uma Inquisição espanhola, sei lá, quando você tem algo como a Inquisição, que tenta impor às pessoas valores, por exemplo, a partir, claro, de uma visão religiosa, nesse caso. Então, é difícil também você mudar as crenças da sociedade, pelo menos de maneira ampla, quando você tem essa pressão por conformidade muito grande. Claro que não é só a Inquisição, é um exemplo extremo aqui, né? Você pode ter outras situações em que isso também aconteça, né? Então, ou seja, por isso que ele vai falar que tem que haver, uma das condições também, a prática da tolerância em relação ao desacordo moral, ou seja, uma sociedade, para ela conseguir chegar à ideia de igualdade básica moral dos seres humanos e dos deveres para com os animais, que são as duas grandes expansões, ela precisa dessa respeito, dessa tolerância ao desacordo e coisas do tipo, né? Porque daí você vai ter essa questão, as pessoas vão poder ter um aprendizado social, vão poder internalizar regras, etc., nesse contexto, né? E, assim, resumindo aqui, ele vai dizer tudo isso aqui permite que o indivíduo se afaste do status quo. Então, a ideia, as condições é que o indivíduo deve ter possibilidade de se afastar das regras existentes atualmente e poder refletir quais seriam as outras regras, com base em etc. E isso, então, levaria, ou poderia levar, pelo menos para algumas pessoas, a ideia de moralidade. Bom, daí é que ele começa a trazer a ideia que é o inovador moral. Mais na frente ele vai trazer o conceito de vamos dizer assim, de pioneiro moral, né? Vai aparecer um conceito que é mais à frente, a ideia dos pioneiros morais e o custo que a gente tem para ser um pioneiro moral, né? Tem alguma pergunta aqui? Não. Bom, então, assim, outro termo que ele traz aqui é a questão do custo social, que vai ser um elemento um pouco novo no livro até agora, que ele vai discutir mais a questão do custo social e vai explicar, por exemplo, como é que algumas pessoas, principalmente os inovadores, lidam com a questão do custo social. Ele chama aqui, eu não sei, eu achei que uma tradução possível aqui é a condição que ele chama de acessibilidade, que é a affordability. E ela deve ter dois fatores. Assim, primeiro você deve ter vários esquemas de cooperação. Por que tem que ter vários esquemas de cooperação? Porque se você tiver só um esquema de cooperação e você for excluído dele, então isso é muito oneroso. Então, ou seja, assim, a ideia é que quando você se torna um inovador moral, o que acontece é que a sociedade, ou grupos da sociedade, vão querer te empurrar para fora de alguns grupos de cooperação, alguns esquemas de cooperação. Então, você tem que ter a oportunidade de ir para outro. Ou seja, esse grupo aqui não está de acordo com aquilo que eu estou defendendo, então eles, você quer defender isso, ok, mas sai fora, vai para outro grupo. Então, ou seja, você tem que, assim, ter essa possibilidade, porque ele fala em algum momento no capítulo que por que não acontecia em momentos da história antes esse tipo de situação, esse tipo de progresso, esse tipo de possibilidade de exercício do raciocínio moral para mudar a visão sobre o ser humano, de igualdade, etc. Porque quando você era expulso, quando você tem só um esquema de cooperação, se você é expulso daquele esquema de cooperação, a consequência é a morte. Porque assim, você vai ter muita dificuldade de sobreviver se você só tem um esquema de cooperação e você tem chance de ser expulso dele se você discordar da moralidade predominante do grupo. Agora, quando você tem outros grupos para poder ingressar, mesmo que você seja expulso de um grupo, você pode ingressar em outro e ainda sobreviver, né? E claro que ele vai trazer mais adiante no capítulo essa ideia de que pessoas que têm condição social, vamos dizer assim, mais avantajada, elas têm mais facilidade de ocupar esse papel de inovador moral, esse papel de pioneiro moral, do que pessoas que têm condições menos favoráveis. Então, ele vai, inclusive, defender essa hipótese mais à frente.
de que a condição de quem é o inovador moral, ela muda. Ou seja, o custo social para uma pessoa ser inovadora moral é diferente dependendo de quem ela é. Então, isso é um fato. Ele, inclusive, vai trazer uma referência histórica mais à frente lá, de autores da história da abolição dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, em que ele vai dizer exatamente que os primeiros abolicionistas, os pioneiros no abolicionismo, eram pessoas geralmente da classe média e da classe média mais alta. Né? Então, ou seja, não eram, assim, pessoas mais humildes teriam maior dificuldade em serem pioneiros morais contra o abolicionismo, né? Contra a escravidão. Murilo, pode falar. Bom dia a todas as pessoas. Eu queria inicialmente pedir desculpas pelas minhas ausências nos todos, talvez, encontros. Tem uma justificativa, mas eu não vou colocar aqui para a gente não ocupar o tempo. Eu acho essa parte tão interessante, Charles, porque tem esses exemplos históricos lá atrás, mas eu acho que tem exemplos recentes também, assim, o quanto... Eu posso estar cometendo algum equívoco aqui, mas eu fiquei imaginando o quanto, em certas classes sociais, é mais fácil você assumir, por exemplo, comportamentos de ordem sexual que sejam desviantes daqueles que a cultura estabelecia. Então, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, por exemplo, você percebe isso com muita clareza, o quanto existem ruas inteiras, entre aspas, ou bares específicos na Zona Sul, que é a zona mais rica aqui do Rio de Janeiro, voltados para o público LGBT, por exemplo. E também uma outra coisa, né, que me veio à mente é aquela frase na época do governo anterior ou da eleição, que é o vai para Cuba, né? Se você discorda disso aqui, vai para Cuba. Acho que se aplica, ilustra bem essa ideia de que se você é um inovador, se você é um inovador ou se você diverge de uma mentalidade que, entre aspas ou sem aspas, sei lá, está se tornando dominante em algum momento, a expulsão, que é o vai para Cuba, ela se torna quase que um chamamento, né? Já que você quer ser assim, vai para outro lugar. Eu acho que já tinha isso na época da ditadura, né? Brasil, ame ou deixo. Então, são exemplos assim da atualidade desse tipo de funcionamento social e também psicológico que parecem reforçar as explicações dadas pelo autor. Eram só esses comentários que vieram à mente, assim, achei que poderiam ser apropriados. Bom, obrigado aí, Murilo. Assim, continuando aqui, o capítulo é longo, mas assim, os custos, assim, resumindo aqui, o que ele quer dizer é que os custos para deixar o esquema e entrar em outro não deve ser proibitivo, ou seja, uma pessoa ela só vai exercer esse papel de inovador moral, como diz o Murilo aí nesses exemplos que ele trouxe, se não for proibitivo, tão proibitivo, porque se for muito proibitivo, assim, vamos pensar no caso mesmo da ditadura, as pessoas que tinham mais condição, elas iam para a Europa, ou iam para a Argentina, iam para outros países, né? Mas uma pessoa que era, por exemplo, mais pobre, ela não tinha como fazer muita coisa. Ela tinha que concordar com o regime, né? De alguma maneira, porque, assim, não é nem uma questão de concordar ou não concordar, ela não tinha opção de discordar. Eu acho que esse é um ponto que esse tipo de discussão aqui traz, assim, às vezes a gente costuma olhar para pessoas que foram cidadãos de um regime ou outro autoritário, vamos dizer assim, e não considerar que algumas pessoas não têm opção de discordar. Acho que isso é uma questão importante. Às vezes é o que dá para fazer, porque a vida exige de você, né? Bom, vou adiantando aqui. Assim, resumindo aqui, quando você tem essas duas condições, então a ameaça de exclusão do esquema cooperativo ela não é um problema em si, né? Bom, seguindo aqui, as 6 condições, então, vão constituir isso que ele chama de contexto epistêmico social, social epistêmico, em que o exercício da capacidade de raciocínio moral crítico do fim aberto pode ocorrer para reconsiderar, então, a base do status moral, a consistência, etc. Assim, daí ele vai fazer algumas considerações sobre o termo social, que ele diz que é óbvio, o termo epistêmico aqui tem um pouquinho mais de complexidade, que ele vai dizer que tem a ver com formação de crença, com conhecimento, etc. E daí ele vai dizer aqui, eu acho que
assim, já tem dito no livro, mas no capítulo ele vai dizer que aconteceu nos últimos 300 anos. Antes de terminar a sessão, ele levantou a hipótese. As duas grandes expansões são prováveis acontecer apenas se as condições que ele apresentou ali do capítulo, assim, as condições do capítulo anterior, que eram de 1 a 8, né, e essas condições agora desse capítulo, de 1 a 6, acontecem no processo histórico. Então, ou seja, se você não tiver tudo isso, é muito difícil acontecer essa grande expansão usando o raciocínio moral crítico de fins abertos. Então, agora ele vai trazer a questão das instituições, que eu acho que também é uma parte importante até da teoria dele como solução ao tribalismo, né? Assim, a gente não chegou aí, lá nos capítulos finais, eu acho que ele vai trazer isso, mas me parece que até comparando, sei lá, a posição dele com a do Pearson Savulesco, lá que a gente já viu no grupo em outros anos, né? Eu acho que a saída do Buchanan é também por instituições, né? Assim, ainda tem um papel muito importante das instituições, né? Eu não sei, vamos ver o final do livro. Eu também não li ainda, tá, pessoal? Eu dou a impressão. Bom, todas as condições que ele citou acima dependem das instituições sociais, né, do caráter que elas têm. Assim, e todas elas implicam, aqui na verdade ele vai trazer a forma democrática e liberal como condição, né? Então, ou seja, você tem que ter descentralização do poder político na sociedade. Então, se você tiver uma sociedade autoritária, não tem como acontecer isso aqui, né? Assim, só que ele diz, olha, uma sociedade não necessariamente para ter isso que ele está falando, precisa não ter nenhum tipo de hierarquia. Então, ele também não está, assim, eu acho que uma coisa que ele vai fazer, eu acho, nesse capítulo, em vários momentos, é relativizar a tese. Assim, ele vai dizer, olha, as instituições precisam ser X e Y, mas com isso eu não quero dizer que não tem algumas exceções, que em alguns casos não possa acontecer tendo isso ou aquilo. Então, aqui um dos pontos é a questão da hierarquia. Não pode ser uma sociedade plenamente hierárquica, mas não quer dizer que não pode ter algum tipo de hierarquia, e essa hierarquia não necessariamente impedir esse tipo de pensamento moral crítico que vai chegar nas grandes expansões. Você pode ter sociedades em que os indivíduos vão ter autoridade diferente, poder diferente, alguma desigualdade, e mesmo assim poder raciocinar de maneira crítica. É o que acontece hoje, por exemplo. Só que essas hierarquias, o ponto é, ela não pode ser uma única hierarquia, você tem que ter múltiplas hierarquias. E essas hierarquias devem ter independência uma das outras, não pode ser, não pode ser totalmente engessada, né? Resumindo, você pode ter hierarquia, mas não pode ser uma estrutura hierárquica abrangente, que cubra toda a sociedade. Devem ter instituições voluntárias, aí vai falar da sociedade civil, que devem ter assim essa liberdade para questionar o governo, que devem ter liberdade para sair de um sistema cooperativo para outro, ou seja, não deve ter um sistema de castas. Assim, resumindo, o que ele quer dizer, se a sociedade, mesmo que ela tenha hierarquia, mas que essas hierarquias não sejam rígidas, não tem problema. Mesmo nessa sociedade hierárquica dessa maneira, você pode ter pensamento moral crítico. E também você pode chegar à ideia de status moral igual. O poder do governo, nesse caso, também deve ser limitado. O governo deve ser responsável diante das demandas da sociedade civil, particularmente essas demandas por inovação moral, elas não podem ser suprimidas, os desacordos morais não devem ser evitados pelo governo. E assim, e claro que também aqui um outro, aqui eu já coloco um porém, claro que essas próprias mudanças de mentalidade, inovações morais, muitas vezes elas exigem mudanças do governo. Então, o governo, às vezes, vai ter que, a partir do momento em que surge a inovação moral, em que alguém propõe essa inovação moral e ela se torna mais ampla na sociedade, pode acontecer de o governo não só não atrapalhar a expansão, mas ele servir como instrumento dessa expansão quando, por exemplo, o governo cria leis antidiscriminação. Vamos pensar o papel que os Estados Unidos da América tiveram na própria luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, ou seja, era institucionalizado em certo momento? Era, mas você teve em algum momento que o próprio Estado teve que criar leis antidiscriminação para tentar mudar o próprio comportamento da sociedade numa direção mais inclusiva. E mesma coisa no Brasil e em outros países do mundo. Então, assim, você vai ter leis assim também protegendo os animais.
Ou seja, as inovações morais, elas costumam também, com o tempo, fazer parte do aparato estatal, né? Assim como leis restringindo o comportamento daqueles que querem manter o comportamento tradicional, né? Que hoje é considerado imoral. Né? Ele faz uma síntese no parágrafo seguinte, que eu acho que eu coloquei meio na íntegra, um trecho aqui. O tipo de instituições em que o progresso moral em larga escala é provável acontecer é através de meios pacíficos, será, em termos mais amplos, uma ordem liberal ou mais ou menos minimamente democrática. Então, esse é o tipo de instituição que a gente pode pensar que a moralidade inclusiva pode acontecer. Eu não vou dizer que eu não fico pensando, às vezes, lendo esse texto, como lidar com essa questão com países que não são exatamente do Ocidente, por exemplo. Claro que eles podem ser considerados democráticos, etc., em muitos casos, mas eu fico pensando se todos os países se encaixam nesse modelo, mas eu acho que é uma condição interessante. Bom, apoio às liberdades individuais, de expressão, desviar do status quo, de associação, não tem hierarquia única, então tudo isso ele já vem dizendo, né? Ele também vai defender a propriedade privada, que também, em algum momento, ele faz uma... Ele se refere ao socialismo em algum momento, eu não lembro tudo que ele fala, aí, mas ele defende aqui a propriedade privada. Bom, e o mercado livre, assim, na verdade ele também vai fazer um parênteses, né? Ele vai defender o mercado livre, mas numa versão humanizada do mercado livre. Então, uma parte do capítulo, que eu acho que é mais ou menos essa que vai vir agora, ele vai trazer essa ideia que precisa instituições livres, democracia e um mercado livre baseado na propriedade privada. Mas ele vai dizer, ao defender isso, eu não quero dizer que é um mercado laissez-faire, né? Aquele mercado da escola austríaca. Tá? Bom, então ele vai dizer, conclui que o mercado baseado na propriedade é importante para criar condições do progresso moral em direção à inclusão e diz respeito à sustentabilidade e estabilidade da prosperidade. Então, na verdade, aqui que ele vai fazer a comparação entre o socialismo e o modelo que ele propõe. Em que aqui ele vai dizer que o problema do modelo socialista, pelo menos soviético, que ele está pensando, né, é que ele só teve prosperidade e estabilidade durante o período em que ele estava sob a ameaça do nazismo, porque o nazismo era ali do lado, né? A Prússia era do lado aqui da União Soviética, né? Então, somente nesse momento é que houve prosperidade, no caso da União Soviética ali, mas que essa prosperidade não teve estabilidade, não teve sustentabilidade ao longo do tempo depois disso. Então, esse é o problema do modelo aqui que ele está falando. Bom, daí ele repete, me parece assim, nos 23 é meio que uma repetição de ideias que já estavam ali, que os esquemas de cooperação múltiplo, que não haja pressão de conformidade, mas isso já foi dito, né? Daí no 24 também, essa ideia de que deve permitir agitação, acho que isso também já está mais ou menos implícito no que ele estava dizendo, que permitir que as pessoas influenciem a política do governo em direção a mudanças, em políticas sociais. Ou seja, resumindo, tem que ser uma sociedade minimamente democrática. Eu acho que aí não tem nenhum acréscimo, eu vou avançar. Bom, daí que ele vai tratar, eu acho que é aí que eu estava falando antes, de uma má interpretação que poderia acontecer do que ele está falando nesse momento. Assim, que é essa do livre mercado. Então, ele não está dizendo que a abordagem do livre mercado é uma pré-condição ao progresso moral em larga escala. Ou seja, o capitalismo no livre mercado, que eu traduzi o laissez-faire lá, é um desastre moral. Tá? Ele deixa bem claro que ele não concorda com essa visão, porque produz concentração de riqueza e transforma desigualdades econômicas irrestritas em dominação política e sufocamento social. Então, o que ele defende, na verdade, ele vai dizer, é um mercado livre, né, mas humanamente regulado, não um capitalismo sem restrições. Então, para ele, o Estado não está apenas restrito à função de manter a ordem, regular contratos e proteger a situação contra os inimigos estrangeiros. O Estado tem mais função que isso. Bom, daí na sequência, hierarquias e diferenças estruturais podem ser necessárias para conter indivíduos. Aqui ele traz deixa eu ver aqui.
Então, assim, aquilo quer dizer assim, que hierarquias e diferenças culturais podem ser necessárias para conter indivíduos que querem romper. Aqui, na verdade, aquilo tenta mostrar o contraponto. Pronto, na verdade, é um parágrafo sobre contraponto. Que geralmente, quando você quer manter a conformidade, ou seja, os valores que existem hoje, uma das estratégias é exatamente você tentar influenciar essas pessoas a não se manifestar ou coisas do tipo. Então, o que ele quer trazer nesse parágrafo é a ideia de que numa sociedade que tem essa ideia do livre mercado, exatamente acontece isso. As pessoas que têm poder econômico, etc., vão tentar forçar o máximo possível para que essas mudanças não aconteçam. Então, é menos comum numa sociedade de concentração de renda e riqueza e poder você ter essas mudanças. Então, por isso que o mercado livre não é uma saída, né? Como alguns poderiam pensar que ele está dizendo. Bom, ele usa o termo sociedade aberta, que na verdade é um termo, por exemplo, que o Karl Popper usa, né? Pode ser mais descritivo do que eu tenho em mente, mas o termo sociedade democrática liberal, esqueci o L aí, né? Ainda é adequado. Então, a ideia é de que o governo deve ter responsabilidade com o público, que deve haver liberdade de divergir, etc. Resumindo, vamos para outra sessão, pessoal. A motivação. Então, agora outro tema do livro é a questão da motivação das pessoas para usar a capacidade do raciocínio moral crítico de fins abertos. Assim, porque o ponto dele é, você não pode apenas ter oportunidade, você pode ter oportunidade de ter realizar uma certa capacidade, exercer uma certa capacidade, e mesmo assim não exercê-la. Então, assim, então tem que ter mais do que só capacidade. Então, aí que ele vai usar o conceito de identidade moral, e como o conceito de identidade moral tem um papel em explicar a motivação de por que as pessoas que são os inovadores morais, os pioneiros morais, acabam, então, exercendo essa faculdade e mudando os valores em direção às expansões. A pergunta é, adicional, por que alguém seria motivado a exercer a capacidade de pensamento crítico de fins abertos para repensar a questão de status moral igual e posição moral? Bom, daí a resposta que ele vai dar, ele vai tentar explicar, é a necessidade que a gente tem de afirmar nossa identidade moral. Ou seja, a gente tem uma necessidade de afirmar nossos valores morais, nossa identidade, e isso parece ser um motivo. A ideia é mais ou menos assim, que você tem um raciocínio moral crítico, que vai avaliar a coerência, a consistência dos valores que você tem, você vai tender a perceber que os valores que a sociedade tem, às vezes, são inconsistentes, e para manter a sua identidade moral, você acaba, então, indo contra os valores existentes e defendendo um outro valor e sendo um pioneiro moral. É mais ou menos nessa direção que a coisa vai caminhar, né? E assim, ele fala que o seguinte, ele fala que os esquemas de cooperação, eles são estruturados pela moralidade, e particularmente as pessoas se desenvolvem preocupadas em mostrar os outros seres humanos como sendo morais. Então, ou seja, e o ponto dele é o seguinte, as pessoas, elas têm uma preocupação em parecer moral, né, dos outros. Acho que é um dos pontos que aparece nesse capítulo. Geralmente as pessoas querem parecer morais porque entre as vantagens de participar dos esquemas de cooperação é que se você aparenta ser uma pessoa moral, você aparenta ser confiável, você é uma pessoa com quem eu quero fazer negócio, uma pessoa com quem eu quero manter relações produtivas, etc. Então é importante manter essa imagem moral. Então ele vai tentar explicar um pouco como é que esse processo funciona e como isso pode ter levado a gente a ser motivado a ser inovador às vezes. Assim, por que isso é importante? Porque você tem que também identificar, então os seres humanos criaram essa capacidade de identificar o que a gente chama de pseudo-cooperadores, são pessoas que, na verdade, dizem que cooperam, mas não cooperam, só estão, sei lá, absorvendo os benefícios da cooperação social, mas não estão cooperando. Ou pessoas que são os free riders, né, enganadores, né, pessoas que, lá, a pessoa que não paga o ticket de metrô, a pessoa que não contribui com a sociedade, mas quer receber os benefícios da sociedade. Ou seja, pessoas que fingem ser morais, na verdade. Então, esse é o ponto. Tem pessoas que só querem parecer ser morais, sem ser morais. Então, ou seja, a gente tem que ter capacidade, então, de diferenciar quem é moral de quem só quer dar a impressão de que é uma pessoa moral.
Ele vai dizer que, absurdo que pareça, o modo mais eficiente de ser considerado como ser moral pelos outros seres humanos é realmente ser moral, e não só parecer ser moral. Então, a gente teve que aprender um jeito, no nosso processo evolutivo, de ser uma pessoa moral, e não apenas parecer ser uma pessoa moral. Daí que isso, na verdade, gerou, então, o que ele vai chamar de um tipo de psicologia moral humana, que tem como seus características essenciais o desejo de ser uma pessoa moral. Então, a pessoa que quer ser moral, ela não só aparenta ser moral, mas ela tem um desejo grande de ser moral. E é esse desejo grande de ser moral que vai, então, possibilitar que, quando você tem um raciocínio moral crítico, sem fins, e você analisa as crenças morais da sua sociedade, você acaba percebendo que as crenças têm distinções arbitrárias que acabam colocando algumas pessoas como inferiores e que não se justificam, e por isso que você vai caminhar para a primeira grande expansão, né? Porque você vai perceber, porque você quer ser moral, que a tua sociedade não está sendo moral e que você vai se tornar um pioneiro moral nesse caso. Bom, ele vai dizer na sequência se é ou não a melhor estratégia para os seres humanos buscar ter a reputação de ser moral para ser moral, colhendo os benefícios da reputação, o desejo de sustentar e manter uma identidade moral é provavelmente um objeto de seleção natural. E tais grupos de mais adequação, ou seja, resumindo, esses grupos que têm essas características, eles têm mais adequação em passar seus genes, em reproduzir práticas morais que eles têm, em reproduzir aspectos da sua cultura. Então, assim, as pessoas que conseguem ter essas características de ter esse desejo de ser moral, e os outros observam isso neles, essas pessoas tendem a ter maior êxito na sociedade, né? Então, ou seja, ele vai dizer aqui, os indivíduos com mais forte identidade moral são aqueles mais desejáveis na cooperação. Então, ou seja, a gente procura ter mais interações com pessoas que a gente pensa que são morais, pelo menos. Então, isso é um fator importante. Essas pessoas também vão ter mais acesso à cooperação com outros, quem de fato tem mais forte identidade moral, vão ter maior adequação reprodutiva, enfim, o que ele vai... Deixa eu baixar aqui. Então, a maior parte da psicologia empírica, então aqui ele cita vários autores, tá, pessoal? Não vou trazer aqui por questão de tempo, mostra que os seres humanos se preocupam mais profundamente com sua identidade moral. Bom, daí ele vai colocando vários raciocínios assim, condicionais, né? Ser isso e aquilo. Então, se havia entre os humanos uma necessidade reforçada socialmente de ser considerado moral pelos outros, um meio que é favorável ao exercício do pensamento moral crítico de fins abertos, então, a participação também na prática de oferecer razões, então, ao menos alguns indivíduos eram motivados para isso. Então, ou seja, aqui ele está dizendo, se um certo contexto favorecia, então, que os seres humanos, vamos dizer assim, expressassem vamos dizer assim, essa necessidade aí de ser visto como moralmente pelos outros, então é bem provável que alguns desses indivíduos, em algum momento, empregassem o pensamento moral crítico de fins abertos, participassem dessas práticas de dar razões um para o outro e por que agiam daquela maneira. E assim, então quer dizer que alguns indivíduos eram motivados para fazer esse processo. E assim, e a motivação dele vai dizer, o desejo não era mais apenas fazer, assim, qual era a motivação dessas pessoas? Então, essas pessoas, elas não apenas desejavam fazer o que as pessoas faziam. Então, ou seja, resumindo, aqui eu pensei, quando eu estava lendo esse trecho, a questão da legalidade e da moralidade do Kant, por exemplo. Claro que assim, o Buchanan ali não é favorável, ele vai dizer mais à frente do texto, que ele não é favorável a essa ideia kantiana de que existe uma racionalidade intrinsecamente motivante. Então ele vai trazer isso em algum momento mais para frente do capítulo. Mas o que ele quer dizer aqui é que os desejos dessas pessoas eram mais ou menos o seguinte: eu não quero fazer as coisas que se diz que são moral apenas porque as outras pessoas fazem, ou porque a tradição diz que é para fazer, ou porque um Deus diz que é para fazer. A motivação, ela vai além disso, é um desejo de participar da moralidade como dar razões. Ou seja, em algum momento as pessoas pensam, eu não quero fazer isso só porque as pessoas fazem, eu quero fazer isso porque existem boas razões para fazer isso moralmente. E isso levava, então, elas a exercer
o raciocínio moral crítico sem fins, com fins abertos. Ou seja, em algum momento esse tipo de pessoa surgiu, e esse tipo de pessoa que está preocupada com a identidade moral começou a exercer essa visão, esse raciocínio moral, e daí começa, então, o processo que vai dar na primeira expansão. Bom, assim, algumas coisas são meio repetitivas. Então, se agir moralmente acarreta dar razões, e dar razões exige consistência de princípios morais e respostas intuitivas, com o tempo aumenta a consciência da discrepância. Então, aqui ele traz um novo tema, acho, da história toda. Ou seja, então, na medida em que eu tenho essa motivação, que eu começo a raciocinar moralmente, se raciocinar moralmente implica em dar razões, implica em dar razões sobre consistência entre as crenças morais, com o tempo eu começo a perceber que algumas crenças morais que a sociedade tem não são coerentes. Então, existem discrepâncias. Então, a questão, o que se faz quando tem discrepância? Bom, ele vai citar exemplos. É o seguinte, né? A questão da situação dos escravos e das mulheres como um caso de discrepância, e que leva à necessidade de se descobrir alguma boa razão que pudesse explicar o comportamento diferenciado. Então, provavelmente, no início, quando as pessoas perceberam as discrepâncias entre, por exemplo, a ideia de que todo ser humano deve ser tratado igualmente. Daí você olhava para os escravos, você olhava para as mulheres, você via o tratamento inadequado que essas pessoas recebiam na sociedade. Então, esses primeiros pioneiros morais diziam, olha, tem algo errado aí, porque são seres humanos, mas são tratados de maneira diferente. Claro que a gente conhece que na história da humanidade foram inventadas maiores desculpas aí preconceituosas para justificar esse tratamento discrepante, né? Ou seja, inventa, assim, não convém aqui entrar nos méritos dessas questões, mas várias teorias de raças, de gênero, etc., de vários tipos, aí para tentar explicar o que não dá para explicar, né? Bom, avançando. Então, a hipótese que ele vai trazer, várias hipóteses, mas essa é uma outra hipótese que ele fala, é de que para alguns indivíduos essa capacidade de pensamento moral somente é ativada quando se encontra alguém irritante que leva a perceber inconsistência e é motivado a buscar. Ou seja, então aqui ele vai trazer o conceito de irritante, que é um conceito que ele pega, eu acho que um outro autor, que eu não citei aqui. Então, assim, mas eu acho que é um pouco intuitivo isso que ele está dizendo, assim, porque é como se algumas pessoas fossem mais irritáveis que as outras, né? Do ponto de vista moral aqui. Então, a pessoa percebe a inconsistência e ela fica irritada com aquilo, ela precisa fazer alguma coisa. Então, assim, então tem essa dimensão também. Algumas pessoas, elas são mais coniventes com a injustiça, vamos dizer. Outras pessoas menos coniventes com a justiça. Então, tem esse caráter da irritabilidade, então, que levou algumas pessoas inicialmente a dizer, olha, tem algo errado aí, algo que precisa ser feito. Talvez a pessoa ainda não soubesse que tinha que ser feito, mas ela se sentiu irritada. Que é o que ele vai trazer no parágrafo seguinte. Algumas pessoas são mais insensíveis às inconsistências do que outras, por causa do caminho da formação de sua personalidade. Quanto mais sensíveis, mais capazes de ser irritados pela inconsistência. É aqui que ele cita o exemplo do Peter Singer, que eu até peguei essa frase e postei lá no grupo de alunos essa semana, que ele faz uma comparação entre ele e o Peter Singer, né? Eu digo, quando encontro pessoas como Peter Singer, sinto-me tão moralmente inadequado que penso em doar um rim para um desconhecido, embora, no final, eu acabe me contentando em fazer um pouco mais de trabalho voluntário humanitário na fronteira sul do meu país. Então, ou seja, é isso que ele está falando, ou seja, o Peter Singer é uma pessoa provavelmente altamente irritável com as incoerências, com as inconsistências. Então, assim, é isso um pouco que, assim, quando eu me refiro ao Peter Singer nas minhas aulas, assim, uma coisa que eu falo para os alunos é exatamente isso. Acho que a impressão ao ler a ética prática, por exemplo, o que o Peter Singer está fazendo é mostrando nossas incoerências, nossas inconsistências morais. É assim, o que a gente vai fazer com aquilo, eu não sei direito, mas assim, mas que aquilo perturba, perturba. Se você é uma pessoa que é minimamente irritável, que é minimamente sensível a inconsistências morais, você vê aquilo e percebe algo que tem que ser feito. Portanto, que muitas pessoas acabam, sei lá, adotando posições sobre, sei lá, a comida, etc., exatamente a partir do momento que lê aqueles livros, né? Você acaba sendo vegetariano, vegano, etc.
Então, é exatamente isso, Roberto. Acho que é isso que o Singer faz. Ele tenta, se você é uma pessoa irritável, você não lê aquele livro de maneira indiferente. Bom, resumindo, quando a estrutura social é democrática e liberal não apenas não impede, mas também estimula o exercício do raciocínio moral crítico de fins abertos, em tais condições, ao menos alguma pessoa exercerá essa faculdade e move-se além da moralidade superficialmente inclusiva, e as duas expansões poderão ser começadas a ser produzidas. Então, acho que aqui ele coloca de maneira mais clara, já nesse capítulo, já começa a ganhar corpo essa hipótese de como é que a coisa aconteceu. Bom, daí agora a seção seguinte, originar-se versus espalhar-se. A distinção como se origina uma inovação moral e como ela se difunde. O foco até agora foi como uma pessoa poderia ser motivada ao raciocínio, né, moral crítico. Bom, agora, mas falta o quê? Falta uma análise de como se difundiu de algumas pessoas para outras pessoas. Então, agora, assim, a gente mais ou menos pensou como é que alguma pessoa poderia chegar nisso. Agora, como é que dessas algumas a gente chega para mais pessoas? Então, aí a gente precisaria de uma teoria sofisticada dos mecanismos de influência social e do aprendizado social, o que não pretendo possuir. Eu vou tentar um pouco mais rápido, pessoal, para a gente não termine isso aqui. Bom, o processo de difundir dentro de uma sociedade e depois passa às outras é complexo. Aqui, na verdade, é complexo. Eu acho que eu escrevi errado. E não é possível apresentar uma história que sirva para todos os casos. Em alguns casos, indivíduos aprendem de indivíduos prestigiosos que já fizeram a transição ao pensamento crítico. Outros casos, aprendem elementos da cultura que tem os colonizados ou dominados. Talvez uma sociedade coloniza a outra e há influência aí entre as sociedades, né? Outros casos, aprendem elementos da cultura que, como eu já falei, ou podem imitar normas de culturas que julgam bem-sucedidas. Ou seja, uma vez que as pessoas estão expostas a outras orientações morais, elas podem adotá-las. Então, esse é um meio que poderia acontecer das pessoas serem influenciadas. Resumindo a história, então ele resume a sessão aqui. Se importa-se em ser moral, se importa-se em ser consistente moralmente, se o contexto social e epistêmico é adequado e pode arcar com os custos, então a pessoa será motivada a isso e, em alguns casos, pode mudar e chegar às duas grandes expansões. No caso em que não fazem isso por si mesmo, podem fazê-lo aprendendo dos outros, que já fazem. Então, assim, ele vai fazer um balanço do que foi feito, né? Os atrativos de minha proto-solução ao grande quebra-cabeças. Bom, é óbvio que fornece... O que ele fez agora apenas são os contornos básicos de uma explicação, né? Mas ele não... O que ele vai dizer? Eu não apresentei evidência experimental, eu não apresentei evidência empírica, mas algo tem que ser dito sobre meus esforços. Algumas coisas precisam ser ditas, né? Bom, o que ele vai dizer? Não é uma explicação excessivamente racionalista, então ele não está adotando uma posição excessivamente racionalista ou assustadoramente não naturalista. Nada do que disse sugere que a racionalidade... Aqui é uma crítica ao Kant, dizendo que não é a posição do Kant, pelo menos. Seja uma força autossuficiente, autônoma para a mudança moral, que pode ser efetiva sem as condições ambientais adequadas e que a razão pode motivar sem emoções. Então, assim, resumindo aqui, ele está dizendo que o processo de progresso moral aqui que acontece não é... Assim, o Kant talvez tenha... Claro que o Kant vai falar em elementos também de ordem histórica, natural, em alguns momentos, mas o ponto forte aqui, eu acho, do Buchanan é a mudança, para ela acontecer, não pode ser uma coisa só de racionalidade. Tem que ter também condições materiais, condições concretas em que as pessoas vivem, que permitam que esse raciocínio moral aconteça. Então, é nessa direção. Então, a racionalidade por si só não consegue resolver o problema. A explicação também não foi excessivamente idealista. Basta lembrar da ênfase no papel da competição violenta pela dominância do Estado moderno para alcançar o excesso de adequação reprodutiva. Então, em algum momento para trás do livro também ele vai falar do momento que a gente chega nesse excesso, que é o surplus, né, de adequação reprodutiva, e ali, claro que as emoções, ali, a violência ocupam um papel. Então, ou seja, isso Kant diz também, já que o contraste aqui com Kant, que às vezes a história da humanidade chega a elementos positivos através de elementos negativos, como a violência. Então, às vezes, a gente passa por caminhos tortuosos. Então, isso também é algo que ele diz. Às vezes, alguns elementos que não são exatamente louváveis podem ser partes indispensáveis para criar as condições.
Bom, Alberto, eu não sei se seria... porque, assim, voluntariamente, não. Acho que algumas pessoas... Nós teríamos, talvez, um número maior de pessoas dessa maneira. Mas eu acho que não seria algo abrangente. Assim, resumindo, assim, o que ele quer dizer com essa história toda aqui é que o progresso moral ele não tem um pedigree sem mácula, ou seja, a gente chegou onde chegou, a gente melhorou moralmente, mas isso não quer dizer que a gente não tenha feito coisas erradas no processo, ou coisas que não foram as mais louváveis no processo. Bom, também ele vai na sequência dizer que a explicação que ele oferece, ela se adequa, se ajusta aos fatos históricos, mais ou menos sobre quando e onde essas duas expansões ocorreram, ou começaram a ocorrer. Foi bastante tarde que aconteceu, foi nos últimos 300 anos, particularmente quando os estados se tornaram liberais democráticos e a produtividade econômica disparou. Né? Então, ou seja, é um espaço de tempo bem restrito onde isso aconteceu, né? Não é uma coisa de longa data. Ele recorda uns outros eventos, aqui a abolição da escravidão, a extensão dos direitos civis plenos a pessoas de cor, ele usa essa expressão, por isso que eu usei, tá? A outras minorias, começo do movimento pelo direito das mulheres, esforço para eliminar as práticas de tortura, redução dos tratamentos cruéis com os animais. Então, ou seja, tudo isso aconteceu quando começaram a surgir essas formas não autoritárias e centralizadas de Estado. Bom, outro ponto, a explicação dele é compatível com a hipótese que a mente moral não tem mudado desde que emergiu e nem mudou nos últimos 300 anos. Então, é algo que ele também tem defendido, ou seja, ele não está dizendo que a mente moral mudou. Na verdade, a mente moral, mais ou menos, ele diz que é mais ou menos a mesma. O que acontece é que as circunstâncias em quais essa mente pode ser exercida mudaram e fizeram, claro, que novas capacidades se desenvolvessem dessa própria, assim, que estavam latentes, talvez, nessa mente, né? Nesse sentido. É uma explicação de como a mente moral pode ser expressada diferentemente em resposta a outros tipos de nichos. Então, essa é uma hipótese forte do livro, ou seja, a nossa mente moral ela funciona diferente num lugar e no outro lugar, dependendo das circunstâncias e das condições que são oferecidas. Então, ou seja, porque, na verdade, o que ele quer distinguir, isso já estava no outro livro que a gente leu dele, né? Uma coisa é a mente moral. Quando ele fala de progresso moral no outro livro, ele também distingue. Uma coisa é a capacidade de realizar a moralidade, a mente que faz isso. Outra coisa são as morais que essa mente é capaz de produzir. Então, eu acho que a crítica dele aos evoconservadores, no outro livro, é exatamente aí, que esses evoconservadores vinculam o que a moralidade, as manifestações da moralidade empírica com a mente moral. E essas coisas são diferentes. E quando você mistura, eu acho que essa posição dele, você cria muitos problemas, muitos equívocos. Bom, outra virtude da explicação dele, dessa proto-explicação, é que a narrativa histórica ela é baseada em pensamento evolutivo, seleção natural, cultural, construção de nicho, adaptabilidade plástica. Então, pessoal, para quem está chegando mais tarde no grupo aí, ali no mural tem os fichamentos dessas outras partes, pelo menos do que eu apresentei, né? Eu sugiro que leiam, talvez, esses fichamentos, porque não tem como trazer agora de volta, mas esses conceitos ele explica, ele mostra qual a função do esquema, etc., em outros momentos anteriores. O Alberto aí está colocando aí. Estou ativo aqui nas mensagens. É que você lembrou o Edward Wilson, uma entrevista dele. Bom, eu não sei, eu não conheço essa manifestação. Bom, não sei muito bem o que esse autor pensa, Beto, não sei nem sei sobre isso. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, resumindo, o que ele tenta mostrar é compatibilidade, a análise que ele está oferecendo tenta mostrar compatibilidade entre a explicação evolutiva e a origem da moralidade. Outra razão que ele acha que é promissora da sua explicação, ela não se apoia em nenhuma, de forma nenhuma, na suposição comum que mostrei, que não apenas é falsa, mas falta contra
que é uma falta contra o prospecto de oferecer uma explicação plausível, que a moralidade foi originalmente ou seja, que a moralidade, assim, muitas explicações dizem o que a moralidade foi originalmente é o que ela é, e é o que ela pode ser. Então, ele não subscreve isso que ele chama de dogma da cooperação. Então, se a moralidade foi eminentemente cooperativa na sua origem, não quer dizer uma solução ao problema de cooperação, não quer dizer que ela hoje tem que ser assim. Então, assim, isso é o que ele critica também nos conservadores, porque eles identificam o que a moralidade era quando surgiu com o que a moralidade é hoje. Mas isso é um problema porque a moralidade mudou muito nesse processo. Bom, o objetivo aqui, ele vai fazer uma síntese dos capítulos que a gente vai ter pela frente, tá, pessoal? Capítulo 7, ele diz que ele vai aprimorar a plausibilidade da protoexplicação, mostrando como explica a regressão a morais tribalistas, que é um tema central do livro. O capítulo 8, ele vai dar mais plausibilidade, mostrando como pode explicar o tribalismo dentro da sociedade intrasocial. E o resto desse capítulo, agora, ele vai focar numa forma mais específica aí de tribalismo, que ele vai que tem a ver com a ideia de ideologia. Né? O foco dele agora, boa parte, vai ser na religião. Então ele vai tentar mostrar, é bem interessante esse trecho agora, mais para o fim do capítulo, eu diria que é o terço final aí, ele vai tratar a questão de como é que a religião se relaciona com a posição que ele está defendendo, e particularmente como é que a religião se relaciona com a ideia do desenvolvimento da ideia de igualdade entre os seres humanos e os animais, a questão dos animais. Ou seja, como é que a religião se relaciona com as duas grandes expansões. Ele não vai ter uma posição 880 aqui. Assim, não vai ser contrário à religião. Ele vai nuançar, mostrar algumas nuances em relação a essa questão da religião. Bom, é necessário abordar um tópico que não esteve completamente ausente até agora, a discussão da religião. Já foi observado que a religião, às vezes, impede as duas expansões. Um exemplo disso é a doutrina judaico-cristã, que relega os animais não humanos a serviço dos interesses humanos. Outro exemplo é a tolerância religiosa da escravidão. E, particularmente, a religião muitas vezes criou mais obstáculos do que ajudou o movimento de igualdade de status dos seres humanos. Então, isso é fato. Só que ele também diz que os muçulmanos e os cristãos consideravam um comportamento diferente para com heréticos e infiéis como adequado. Então, ou seja, resumindo, ele começa com a colocação um pouco mais negativa, mas ele vai relativizar ela. Tá? Ele começa mais num tom mais grave, num tom mais negativo em relação ao que a religião fez, mas ele vai dar uma amenizada na sequência do texto. Ele diz, todavia, é preciso reconhecer que muitas pessoas com crenças religiosas ocupam um papel importante em uma ou nas duas grandes expansões. O movimento dos direitos humanos tem suas raízes no abolicionismo americano e britânico. Mudanças na concepção de identidade cristã na abolição da escravidão no Atlântico. Então, ele vai começar a dizer, olha, tem pessoas com crenças religiosas que tiveram um papel importante, assim. Eu, em outros momentos, assim, eu já orientei dissertações aqui na UEL sobre a questão do papel dos argumentos religiosos na esfera pública, por exemplo, em Habermas, em Rawls. E nesse debate entre o Habermas e o Rawls, exatamente tem autores que vão exatamente, que são a base do Habermas e do Rawls nessa discussão, né? Que o debate, na verdade, aconteceu neles, e depois que veio para esses autores, é que um deles vai chamar a atenção exatamente para as contribuições positivas da religião na história da humanidade. Existem as contribuições negativas, mas é o que um deles vai dizer, olha, de fato, existem algumas coisas nada louváveis, mas existem algumas coisas também louváveis, então assim, não é 880. E é um pouco o que o Buchanan faz aqui nessa sessão. Uso do termo mudança moral num sentido específico, alteração na compreensão do status igual de um grande número de pessoas e se tornar política e socialmente potente. Então, ou seja, quando ele está falando em mudança moral, não é qualquer mudança. Ou seja, a mudança tem que ser algo que afeta um grande número de pessoas, não é só um grupo pequeno, e também que tem que se tornar algo politicamente e socialmente potente, ou seja, tem que ter influência mais difundida. Muitas ideias de igualdade surgiram anteriormente. Por que ele está trazendo isso? Ele vai dizer o seguinte, a religião, ela ajudou, mas nos momentos em que ela ajudou, não preenchia esse critério aqui. Então, ou seja, claro que assim, resumindo, ele vai dizer o seguinte, a religião,
em alguns momentos, ela propôs, defendeu, ou pessoas religiosas proporam, defenderam, concepções de igualdade, de status moral igual, que são interessantes, mas que não eram tão abrangentes como aquela que ele está defendendo aqui. Então, ou seja, ele não quer deixar de reconhecer que houve, sim, pessoas religiosas que defenderam ideias interessantes, mas não eram tão abrangentes quanto era necessário. Ele cita aqui, por exemplo, que as ideias de igualdade entre os filósofos históricos e das tradições religiosas, elas existiram, é verdade, em vários momentos, mas não alcançavam essa amplitude que ele está falando aqui. Assim, não se está afirmando também que os seres humanos não tinham qualquer ideia do que era igualdade antes desses 3 séculos que ele está falando aqui. E nem se está negando que as visões religiosas ocuparam algum papel no desenvolvimento dessa ideia. Mas o foco do que ele está fazendo aqui é explicar mudanças morais que combinam mudanças difundidas em ideias morais com a implementação significativa dessas ideias. Então, talvez o que faltou nesses momentos, mesmo para pessoas religiosas ou filósofos como os estoicos, ou outros filósofos que ele vai citar, faltou implementar. Não é só uma questão de discurso, uma questão de discurso e também de prática, né? É uma questão de que aquele conceito se torne difundido socialmente. Então, ou seja, o foco é explicar mudanças morais que combinam mudanças difundidas em ideias morais com implementação significativa dessas ideias de modo que alteram importantes instituições e práticas sociais, que acontecem muito depois das primeiras aparências da ideia de igualdade. Então, o que ele quer dizer? A religião, ela tem um papel, talvez, importante aqui, em muitas das aparências da ideia de igualdade na história da humanidade. Então, é verdade, as religiões, em diferentes vertentes, trouxeram para a humanidade essa ideia de igualdade em diferentes versões, em diferentes momentos da história da humanidade. Mas foi apenas nos últimos 300 anos que essas ideias, que apenas eram aparência, se tornaram algo mais concreto. É isso que ele quer contrastar. O mesmo também é válido para a questão do tratamento dos animais. Então, isso que vale também para a ideia de igualdade básica dos seres humanos, também vale para a questão dos animais. A gente tem Pitágoras, a gente tem Epicuro, eles já defendiam os animais lá na antiguidade, 25 séculos atrás. Mas eles não fizeram nada muito potente socialmente, politicamente, para mudar a posição dos animais. Isso aconteceu muito recentemente. Enfim, faz muito tempo que alguns humanos começaram a articular algumas ideias sobre igualdade entre seres humanos e uma consideração mais adequada para alguns animais não humanos. Mas apenas recentemente se desenvolveram de maneira coerente e tornaram-se uma força poderosa para a mudança e certas condições favoráveis se estabeleceram. Só que ele vai dizer, essas não era inevitável que acontecesse nos 300 últimos anos, não foi planejado que acontecesse nos 300 anos, e ele diz ainda, era altamente improvável, mas aconteceu, as 2 expansões estão aí. Bom, agora ele retorna à história de novo, e como a identidade moral pode motivar o uso dessa capacidade de raciocínio crítico, e existem boas razões para pensar que a identidade moral é um elemento de psicologia da maioria dos humanos. Às vezes, e às vezes é adotada de forma religiosa. Então, ou seja, também pode acontecer, e assim, aqui ele vai trazer também uns elementos nessa direção. Em alguns momentos na história da humanidade, foi o fato de ter uma crença religiosa que ajudou pessoas a terem uma visão mais igualitária, uma visão mais adequada em relação aos animais, etc. Então, pode sim uma pessoa ter uma crença religiosa, e essa crença religiosa impactar positivamente em usar esse raciocínio crítico. Ele vai trazer aqui... Muitos abolicionistas eram motivados religiosamente. Então, assim, acho que no texto lá ele traz, eu não vou trazer esses detalhes, mas ele cita exemplos de pessoas que eram os primeiros abolicionistas e que tinham motivações religiosas. Ou seja, pessoas que tinham crenças religiosas que eram compatíveis com visões abolicionistas, assim, não visões necessariamente escravagistas, né? Bom, sofreram uma mudança radical. Essas pessoas, então, esses pioneiros, vamos dizer assim, sofreram uma mudança radical na compreensão do que era ser cristão. Então, o que mudou na cabeça dessas pessoas religiosas para que elas caminhassem em direção ao progresso moral? Então, elas mudaram a visão sobre o que significava ser uma pessoa cristã. Porque, assim, antes, ser um cristão parece significava ter cumplicidade e até participação direta na escravidão como um veículo útil e necessário à única verdadeira fé,
Então, algumas pessoas começaram a questionar esse tipo de visão que era predominante em algumas crenças religiosas. Quando é que ele traz uma interpretação do historiador, que eu não sei se vou falar, Seymour de Dresche, não sei francês, não sei como é que pronuncia isso aqui direito, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, esse autor: aqueles cristãos que fizeram isso, que fizeram esse movimento inclusivista, vamos dizer assim, o fizeram porque já tinham abraçado um comprometimento com as práticas do iluminismo de dar razões, um reconhecimento dos direitos naturais que todos os seres são supostos ter. Aqui ele cita o exemplo, que eu não sei quem é, não tive tempo de pesquisar, pessoal. Ele fala de um tal de discurso, de um tal de Frederico Douglass. Eu acho que eu já ouvi esse nome, mas eu acho que é um abolicionista famoso, acho que é um desses filmes que tem aí sobre esse tema. Mas, assim, o que ele vai trazer sobre essa questão é que, nesse momento, aparece o termo humanidade, aparece o termo direitos humanos, e que muitos abolicionistas britânicos entendiam humanidade como algo que continha uma referência a direitos humanos. Então, para esses indivíduos, tinha essa ideia de que os seres humanos tinham uma ideia comum, uma natureza comum, e que reconhecer que eles tinham uma natureza comum era incompatível com escravizar seres humanos. Então, tá, não sabia, Alberto. Obrigado pela informação. Bom, vou avançando, pessoal, para tentar terminar esse negócio, ainda falta bastante. Bom, a compreensão de Dresche da conexão entre a motivação evolucionista e a identidade cristã deu um papel importante ao item 4, lá que ele apresentou, a cultura de dar razões. Também ao item 1, alta taxa de alfabetização e tecnologias de difusão de informação, também estava presente. Se a hipótese de Dresche é correta, então não precisamos escolher entre uma explicação baseada na religião da primeira grande expansão e uma que dá um papel proeminente à capacidade de raciocinar de maneira crítica com fins abertos. A motivação religiosa pode ocupar um papel importante em ambas as expansões. Então, aqui, resumindo, o Buchanan tenta meio que conciliar, né, a contribuição religiosa com as duas expansões. Então, resumindo, o que ele está dizendo não é necessariamente incompatível com visões religiosas, desde que sejam visões religiosas que também estejam comprometidas com alguns elementos que ele defende que são necessários para usar o raciocínio moral crítico de fins abertos. Muitas pessoas hoje não entendem sua identidade moral em termos religiosos, mas a motivação moral baseada na identidade para pensamento moral crítico de fins abertos pode ocupar um papel importante nas duas expansões, seja religiosa, seja secular. Então, não importa aqui. Resumindo, a pessoa pode ser crente ou não crente, e de qualquer maneira ela pode ocupar um papel importante usando o raciocínio moral crítico nas expansões. Só que também, assim, um outro ponto que ele traz é o seguinte: a gente não precisa também assumir que o processo que leva a uma moralidade profundamente inclusiva é o mesmo para todos. Também, eu acho que assim, eu acho que isso também ele quer trazer, ou seja, pessoas diferentes vão ter caminhos diferentes para chegar às grandes expansões. A gente não pensa também que tudo é uma linha, que todas as pessoas seguem o mesmo fluxo. Não, as pessoas são complexas, os seres humanos são diferentes. A gente pode chegar por caminhos diferentes no mesmo local. Acho que isso é importante. O progresso moral pode chegar por vias diferentes no mesmo caminho. Bom, alguns, ele vai dizer, têm forte comprometimento à racionalidade e comprometimento com a consistência moral. Peter Singer aqui talvez seja esse caso, né? E no contexto adequado, epistêmico social adequado, essas pessoas vão perceber que visões tribalistas e excludentes eram baseadas em distinções arbitrárias e conclui por consistência que precisam ampliar o círculo de consideração moral. É isso que o Singer diz em Ética Prática, por exemplo. Outras pessoas seguem um outro caminho. Elas chegam a isso imitando as respostas das pessoas prestigiosas, exemplares morais da sociedade. Talvez é por isso que a gente tem que ter pessoas prestigiosas que valem a pena seguir, né, pessoal? Mas o ponto seja, a gente tem um certo déficit hoje de pessoas que são modelos, né? Outros podem recorrer à estratégia da conformidade, tornando suas respostas congruentes com a resposta dominante. Algumas pessoas vão se tornar melhor porque a maioria das pessoas se tornou melhor. Então, ou seja, um raciocínio meio rebanho aí, né? Mas é o quê? É o que a pessoa consegue fazer. Então, ela não... Então, assim, resumindo, o Buchanan não quer oferecer uma teoria plenamente desenvolvida, como é que as pessoas passaram da moralidade superficialmente inclusiva para essa profundamente, porque não dá, é muito complexo fazer isso. Então ele diz, olha, pessoas diferentes seguiram caminhos diferentes.
Resumindo a história, ele vai dizer, olha, ainda existe uma distância considerável que ele precisaria percorrer nessa sua explicação, né? Porque algumas pessoas, sobre as condições apresentadas, com base nessas questões de considerações morais, se sentiram motivadas a exercer essa capacidade e também e como é que elas foram levadas a reformar a sua perspectiva. Ele diz assim, tem muita coisa ainda que não está muito bem explicado. Resumindo, é isso que ele chama a atenção. Ou seja, alguém pode dizer, olha, falta informação aqui, faltam detalhes, faltam, mas é o que ele consegue oferecer até o momento. Tanto que no final do capítulo ele vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, o que eu estou propondo aqui, eu sei que tem algumas lacunas, que tem algumas coisas para serem melhor explicadas, mas é talvez por isso que ele vai dizer algo menos nesse sentido, talvez por isso que o que eu estou fazendo é tentar incitar, sei lá, biólogos evolutivos ou pessoas que são da área, que são mais competentes, ele vai dizer, do que ele, para fazer esse tipo de estudo, que façam esse estudo para preencher essas lacunas, para preencher esses problemas que ainda são presentes na proposta dele. Bom, ele traz um novo raciocínio assim, condicional. Então, se a gente tem um comprometimento com a identidade moral forte, e se o meio social é favorável, se o conhecimento das alternativas é disponível, se a cultura de dar razões também se torna difundida, então a gente pode estar suficientemente motivado para exercer a capacidade de pensamento crítico moral, sem fins abertos, e alterar a orientação fundamental da moralidade, do status moral básico ali, né, de igualdade e a posição moral. E se é feliz o suficiente de viver num nicho criado por seres humanos que torna esse caminho acessível. Ou seja, então a gente também tem que nascer no nicho correto, tem que viver no nicho correto para fazer isso. Bom, a seção seguinte é o custo do exercício da livre capacidade de raciocínio moral crítico de fins abertos. Aqui ele vai começar a fazer, então, essa passagem para a discussão dos pioneiros morais. E de como, assim, alguém pode perguntar, mas por que cargas d'água alguém resolveu pagar esse preço? Quais são os custos de você ser um pioneiro moral e coisas do tipo? Então, novamente, eu traduzo como acessibilidade, não sei se é um termo correto, porque acessibilidade tem conotações diferentes em português, affordability, assim, porque cobre muitas coisas diferentes, mas olha, tem muitas coisas diferentes envolvidas nos custos que as pessoas têm para realizar essa capacidade, para exercer essa capacidade. Ele vai dizer que até agora ele só tratou dos custos materiais e reprodutivos, e tais custos podem ser amenizados para esse exercício da capacidade de raciocínio moral crítico de fins abertos, para a gente, então, ir nessa direção dessa concepção de status moral, etc. Um outro custo, que é o que ele quer trazer aqui, é os custos sociais de resistir ao status quo. É isso que vai fazer o inovador, né? É isso que vai fazer o pioneiro. E entre os custos estão o quê? Ser ridicularizado como excêntrico, banido como radical ou subversivo, ser ostracizado, excluído das formas de associação, entre outras coisas. Então, esses são os custos que as pessoas têm. Bom, quebra-cabeça sobre os pioneiros. Ele vai dizer que tem um quebra-cabeça dentro do quebra-cabeça agora. Bom, as principais mudanças na moralidade não envolvem todos de uma vez, né? Mas começa com um pequeno grupo da população. É isso que parte disso. Os primeiros são os pioneiros morais. Geralmente, esses pioneiros eles têm um custo mais alto para adotar essas mudanças do que aqueles que fazem depois que o movimento já aconteceu, né? É muito fácil ser igualitário depois que a sociedade virou igualitária, né? O problema é ser igualitário quando a coisa não é igualitária. Por que algumas pessoas lideram a caminhada, dado que, como pioneiros morais, são responsáveis por incorrer em custos sociais altos? Então, por que algumas pessoas resolvem pagar essa conta, né? Assim, então, o grande quebra-cabeça contém um sub-quebra-cabeça, né? Bom, mesmo que os nichos, mesmo que os custos materiais e reprodutivos sejam negligenciáveis e as condições e o nicho favorável, ainda enfrentará outro obstáculo formidável, os custos sociais. A antecipação dos custos sociais toma o lugar da motivação para empreender tal raciocínio. Mesmo que realizem um raciocínio e identifiquem as inconsistências que levam à mudança, não deixariam de agir de acordo por causa dos custos sociais. Então, ou seja, as pessoas não podem, por exemplo, perceber, ou seja, elas têm um raciocínio crítico, elas têm as condições um pouco mais favoráveis,
mas o fato de você ser pioneiro faz mais custoso para você fazer esse processo. Isso não poderia fazer com que muitas pessoas decidissem não ser inovadoras, ou continuar conservadoras, por exemplo, ou continuar seguindo os valores anteriores? Bom, ele diz, para entender, a gente precisa completar a explicação das condições aqui, e particularmente quais são as condições que a pessoa está disposta a arcar com os custos sociais de ser pioneiro moral. Daí que ele vai falar de teorias antropológicas, evolutivas, que falam sobre a questão da conformidade, dos custos como meio para manter essa conformidade, etc. Bom, mas ele vai para ele fala da pesquisa histórica que é relevante ao que ele vai discutir. Ele fala dos primeiros abolicionistas de Boston, né, que foram ostracizados e expulsos dos círculos sociais e submetidos ao escárnio e à hostilidade. Aqui ele cita Wendell Phillips, que carregava um revólver no bolso do casaco quando falava em público. Ele era uma pessoa abolicionista, mas sabia que tinha que ficar protegido, porque senão ele poderia ter consequências desastrosas. E formava suas próprias associações e, com isso, buscava um modo de prevenir os custos sociais do pioneirismo moral, que minava sua motivação ao raciocínio coerente. Então, ou seja, aqui novamente ele vai defender, grosso modo, a ideia de que pessoas que têm mais condições vão poder criar mecanismos para evitar esses custos sociais ou para sofrer de maneira menos drástica esses custos sociais. Bom, tal estratégia não estava disponível nas sociedades anteriores na maior parte da história. O que quer dizer assim? Alguém pode dizer, mas, professor, por que as pessoas não fizeram isso antes, né? Assim, porque, na verdade, não era muito disponível, né? Sociedades de caçadores e coletores, por exemplo, violar as regras do grupo pode significar exclusão. Isso era uma sentença de morte nesse tipo de sociedade. As possibilidades morais, incluindo as mudanças morais, são sensíveis ao meio. Então, os custos sociais de ser um pioneiro moral podem ser muito diferentes dependendo da riqueza e poder e da possibilidade de formar novas associações que são excluídos por expressar visões não populares. Quanto mais rico e poderoso se é, mais capital social para formar novas associações, tanto menos os custos sociais de adotar novas visões morais. Bom, daí ele vai falar que documentação detalhada, meticulosa pelos historiadores mostram que os primeiros abolicionistas no Império Britânico vieram da classe média e da classe média alta, o que ajuda a entender o papel dos custos sociais no exercício da capacidade de raciocínio moral crítico de fins abertos. Os pioneiros da abolição eram confortáveis em termos materiais e pertenciam a igrejas protestantes não conformistas, independentes da igreja anglicana da Inglaterra. Os grupos de reformistas protestantes já estavam acostumados com os custos sociais do pioneirismo moral, de sua luta com a Igreja da Inglaterra para estabelecer seu status como um grupo religioso legítimo, independente, e estabelecer-se como uma comunidade cristã divergente. Por isso já estavam preparados para lidar com o estigma e o escárnio quando se tornaram entusiastas da abolição da escravidão. Logo, era parte de sua identidade moral ser pioneiros morais. Assim, resumindo aqui, o que ele quer dizer aqui com essa história é que os protestantes reformistas aqui, eles já tiveram que brigar com a religião da Inglaterra para ter direito de ter a religião deles. Então, eles já estavam acostumados com escárnio, com a reação adversa. Então, para eles, quando eles se voltaram para a questão abolicionista, eles já estavam habituados com aquilo. Então, não eram assim, já eram pessoas até psicologicamente preparadas, vamos dizer assim, para lidar com aquela situação. Então, há uma diferença aí significativa que facilitou que essas pessoas adotassem isso. Isso não tira o mérito dessas pessoas, tá, pessoal? Mas quer dizer que essas pessoas elas tinham uma situação um pouco diferente e que facilitou um pouco o processo. Bom, ele vai dizer, se outro grupo com menor riqueza material, com menos capital social e sem uma história bem-sucedida em formar uma nova minoria religiosa tentasse encabeçar o movimento abolicionista, provavelmente teria falhado, uma vez que os custos teriam sido muito altos. Então, a disposição a seguir o pensamento moral crítico de fim aberto, quando é impopular, é um tipo de luxo, e não é todo mundo que consegue ter isso. Então, resumindo, assim, ser moral, às vezes, é luxo, é um luxo, entendeu? Bom, avançando aqui, a gente está caminhando para o final, pessoal. Não estou tentando resolver o quebra-cabeça nesse caso, mas precisamos incluir entre as condições do exercício da capacidade de pensamento moral crítico
os custos sociais. Mais precisamente, precisamos incluir custos sociais aceitáveis. A lista de condições do meio, do meio necessário, e lembrar que tais custos dependem de quem você é. Então, depende de quem você é, vai influenciar se você consegue ou não fazer isso. Mais um item a acrescentar na lista é a a lista de virtudes da protoexplicação das duas grandes expansões. Assim, aqui ele vai dizer, não exigir motivação moral super-humana da parte dos pioneiros morais. E claro que a história tem exemplos de pessoas que estavam dispostas a pagar qualquer custo, até com a morte, para preservar sua identidade moral. Não se nega isso. Ou seja, claro que ele, assim, resumindo, ele quer dizer o seguinte, claro que ele sabe, vamos pensar, o Sócrates é um exemplo, né, pessoal? O Sócrates é um exemplo de um pioneiro moral que pagou com a própria vida. Então, a gente tem na história da humanidade pessoas em outros momentos que estavam dispostas a tudo. Mas a gente não pode exigir isso de todas as pessoas. Né? E às vezes você não consegue mudar a sociedade mesmo morrendo. Né? Acho que é o último parágrafo, pessoal. Tá. Bom, foram esboçadas várias explicações. Na verdade, a questão da sessão é a minha solução ao grande quebra-cabeça evolutivo? Bom, foram esboçadas várias explicações evolutivas de como o pensamento moral crítico de fins abertos se originou, mas também uma narrativa histórica, evidentemente especulativa, de como algumas pessoas chegaram a exercer tal capacidade. A explicação histórica não é necessariamente evolutiva, embora elementos dessa possam ser apresentados de uma forma evolutiva cultural, mas não é claro até que ponto isso seja possível. Não estou convencido que uma solução ao grande quebra-cabeça será plenamente evolutiva, e nem que a ciência evolutiva pode dizer tudo o que precisamos. Portanto, não posso concluir de maneira confiante que o pensamento científico evolutivo pode dizer tudo o que precisamos para lidar com o nosso destino moral. Mas espero que tais reservas incentivem os pensadores evolutivos a fornecer mais informações, até porque, literalmente, eles são melhores treinados para esse tipo de trabalho de detetive do que eu. Então, pessoal, acho que era isso, assim, eu acho que é um capítulo interessante, eu acho que trouxe muita informação para aquilo que a gente estava vendo aí. Depois eu envio o link da gravação lá para vocês. E eu acho que, se ninguém tem questões, seria isso. Vou parar a gravação.